Bom, sempre é uma possibilidade tendo 3 zagueiros desse nível. Quarto e com o João e o quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade e esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas das vezes a gente, né, se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Já decidi a escalação, já sei, e eles não. Simples assim. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, muito fácil, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso, mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? O Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros. Era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time, hoje já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que eles se impõem no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente não abre mão das nossas filosofias. Entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara os gatilhos que eles têm para pressionar. Então, eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique estão no Bayern de Munique porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser. E no final nós treinadores transmitimos diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores, eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, sino a nossa forma de vida. E isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu. Eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim que eu estudei muito o time dele, porque já do Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês. Eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, tive a oportunidade de assistir muitos jogos
dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado esse modelo de jogo pelos jogadores e, sem nenhuma dúvida, é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então, estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então, é um privilégio grande. O debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, que sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa deles, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, é tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League, e são jogadores de seleções, né? Seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo e como eu falei, vamos ter chances e poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça amanhã. O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então, o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobrado além das expectativas que se criaram neles. Então, isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, ela dentro do campo, ela manda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo. Mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade às vezes na competitividade extrema. Por quê? Porque pro europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas pro sul-americano, pro um outro time, com certeza mudaria nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. Não, eu sempre soube o patamar que o nosso time está, porque primeiro joguei com a maioria desses meus ex-companheiros, né? Joguei com eles, com a maioria dos jogadores que estão no elenco, competi com eles durante muitos anos e vejo eles competirem diariamente nos treinos e também nos jogos. É claro que esse tipo de enfrentamento contra times europeus, valendo alguma coisa, só se dará nesses jogos assim do Mundial, porque por mais que a gente possa fazer um amistoso numa pré-temporada, nunca é com o mesmo nível de intensidade, de competitividade, mas eu sei o nível, claro que eu sei o nível que nós estamos. E eu repito a mesma coisa que falei na última pergunta. Existem times que estão numa elite. O Bayern é um desses times que estão na elite. E a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Procuro sempre estudar muito. A parte tática é uma coisa que as soluções que existem dentro do jogo é uma coisa que sempre me
me gerou muita curiosidade quando eu já era jogador e que traçam o meu caminho agora, né, no dia a dia. É tático até certo ponto. Dentro do jogo existe um certo momento do caos que se perdem, né, essas partes táticas, e aí o jogador ele depende dele mesmo. Mas não tenho dúvida que vai ser um enfrentamento muito tático em partes, mas em todas as partes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Tem um time muito poderoso do outro lado que vamos ter que estar taticamente perfeitos para poder anulá-los. Preparar um jogo, cada forma de se concentrar e de chegar de uma forma óptima no jogo. O treinador não controla essa preparação que eles têm, com quem que eles falam no telefone, como eles estão se preparando para o jogo, mas o que eu sim posso fazer, como eu falei antes, é tentar passar tudo o que vai acontecer, dar todas as soluções ou alertas para eles, para entender o que vai acontecer durante o jogo, e a partir daí que eles possam identificá-las dentro do campo e se sentirem melhor no jogo do que se não tivesse nenhum tipo de informação, entendeu? Então esse é o meu trabalho, é o que eu acredito, e a concentração é muito individual de cada um. Continuo achando que os times da elite europeia são superiores, estão com os melhores jogadores. O maior exemplo é porque que o Vinícius Júnior não está aqui, no Flamengo. O melhor jogador do mundo era do Flamengo e não está aqui por quê? Porque foi para a Europa para jogar nos melhores times do mundo, com maior salário, com maior prestígio, para jogar melhores competições. E é simples assim. Nós estamos competindo bem essa competição e podemos até vencê-la. Algum dos brasileiros pode até vencê-la. Isso pode chegar a acontecer, nada é impossível no futebol. Mas nós vencemos um jogo e as comparações existem. Eu acho totalmente desnecessário comparar uma realidade que não precisamos de uma comparação, de ganhar um jogo para dizer que somos melhores que eles. Você olhar como estão formados os elencos, que tipo de jogadores estão no elenco de cada equipe, e você sabe. Agora, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Que o nosso futebol brasileiro vem melhorando, vem crescendo, sim, mas estamos ainda muito longe de poder se comparar com o futebol europeu.